Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite estar na Tua presença, graças aos méritos de Cristo Jesus na cruz. É com alegria que nos encontramos aqui nesta manhã de sábado para prestar um culto de adoração ao Senhor nesse dia. E que o Senhor nos purifique de todos os nossos pecados cometidos por ações, pensamentos, por omissão. Pedimos ao Senhor que nos capacite para esse momento, para termos um entendimento suficiente do que Cristo está fazendo no santuário celestial nesse momento. Que possamos entender isso e possamos Te adorar pela grandeza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, por nos permitir estarmos na Tua presença nesse momento. Que a mesma nos transforme na ação do Teu Santo Espírito. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Um feliz sábado para todos. É gratificante podermos estar mais uma vez aqui. E que o Espírito de Deus, a qual trouxe você aqui, Ele possa continuar operando na sua vida. Pois Deus está feliz com a tua presença. Eu sei que vocês estão em uma jornada, nas semanas de oração, de evangelismo. E cada vez que vemos na casa do Senhor, nós nos saímos aqui mais fortalecidos e mais vibrantes. Essa é a ação de Deus quando Ele opera na vida dos seres humanos. Quanto mais perto de Jesus você está, mais você percebe a sua pecaminosidade, a sua necessidade de estar perto dele. Quando nós cantamos a respeito de Cristo, como nosso sumo sacerdote, nós podemos ter esperança e certeza de que Ele está intercedendo por mim e por você. E nós podemos ter certeza de que a nossa vida em Cristo Jesus é uma vida de bênção e de vitória. E uma vida também de esperança. E a razão de você estar aqui essa manhã é porque você crê nas promessas dele. Razão essa que faz você, dia a dia, tomar decisões como renúncia, mas entrega. O apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Ela é uma necessidade de todos os filhos de Deus que estarão prontos para o encontro com Ele quando Ele vier nas nuvens do céu. Pedro, ele fala com respeito àquele dia que os elementos da natureza serão destruídos, a terra entrará em colapso. Mas enquanto aquele dia não chega, todos nós devemos crescer no conhecimento e na graça. A graça é que nos favorece estar na presença de Deus, pois ela nos capacita e nos dá a esperança e a confiança de que fomos salvos por ela, mediante a intercessão de Cristo Jesus e a operação do poder do Espírito Santo na vida de nós. Irmãos, o tema de hoje fala com respeito ao sacerdócio de Cristo. Nós não temos a dimensão, a compreensão suficiente para entender o mundo, o momento a qual nós estamos vivendo. Há uma luta muito grande no meu e no seu coração. A luta, ela é espiritual. O mundo caído, o mundo no pecado, não tem a dimensão e a luta que eu e você passamos todos os dias. As pessoas aí fora que vivem na carne, que vivem no pecado, ela não tem a luta espiritual de estar todos os dias ao lado de Cristo e pedindo a Ele que transforme e molda o seu viver. Infelizmente, quando nós, seres humanos, entramos em rebelião contra os céus, contra Deus, por ocasião lá
no Éden, não tivemos a dimensão do problema a qual nos meteríamos. A consequência veio, que foi a sentença, a morte eterna, a separação de Deus para sempre. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, olha para mim, para você, como um raio de luz. Talvez você não tenha entendido até esse momento. O que aconteceu na sua vida de você estar aqui acreditando em uma promessa de uma vida eterna e um mundo restaurado onde você viverá para sempre com Deus? Sendo que você, na sua luta dia a dia, vive no planeta Terra, cheio de desafios, de provações. Muitas vezes estamos cansados. Estamos cansados de lutar e muitas vezes não ter o resultado suficiente a qual nós deveríamos almejar. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você essa manhã, vinda do trono da graça do Senhor Jesus. Está no livro de Hebreus, você vai abrir a sua Bíblia agora. Hebreus 9, versículo 11. Amém? Todos acharam? Amém. Hebreus 9, 11. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presente. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem fez parte deste mundo, criado com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerro, entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e garantiu a redenção eterna. Eu gostaria que você agora voltasse e lesse capítulo 4, Hebreus 4, versículo 15. Hebreus 4, 15. Nosso sumo sacerdote entrou, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Esses versos, eles querem dizer alguma coisa para mim e para você essa manhã. Quando Jesus, ele veio a esse mundo, ele nasceu lá em Belém da Judeia e ele cresceu em Nazaré. Diante de Jesus estavam grandes desafios. Mostrar ao mundo, revelar ao mundo o seu amor e a sua missão. Ele veio salvar o mundo. Para tanto, Deus ele precisava encarnar, tornar a nossa natureza, viver as mesmas tensões, os mesmos problemas, as mesmas provações que eu e você passamos. A princípio, Jesus ele nasceu e na sua companhia estava seu pai adotivo José. Mas Jesus sempre ele estava em harmonia e conhecimento em busca da palavra a qual ele foi revelada. Aos 30 anos, Jesus aparece a João Batista e pede para ser batizado. Lá no Rio Jordão, João reconhecendo o Messias, então Jesus foi batizado. E logo em seguida Jesus saiu e foi para o deserto. Naquele momento, lá no deserto, 40 dias sem comer e sem beber, ele sentiu sede, ele sentiu fome, mas ele se sentiu forte porque ele estava na presença do Pai. E naquele momento ali apareceu um inimigo
disfarçado de anjo, e começou a propor para ele: olha, está com fome? Está aqui. Pedra. Com certeza você tem poder suficiente para transformá-la em pão. Come. Naquele momento Jesus falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo, ele não estava satisfeito. Falou o seguinte: olha, você está vendo tudo isso aqui? Esses reinos desse mundo, toda essa riqueza, eu darei para você se você me adorar. Jesus deu outra resposta para ele, que somente Deus era digno de adoração. E novamente ele fala o seguinte: olha, é o seguinte, se é que você é filho de Deus, fala o seguinte, se jogue daqui, porque os anjos vão lhe proteger. E Jesus falou o seguinte: não tentarás o teu Deus. Aquele momento o inimigo de Deus estava ali, fazendo de tudo para destruir o plano que Deus tinha estabelecido desde a fundação do mundo para salvar eu e você. Até então Jesus tinha uma jornada, e você conhece a jornada de Jesus. Jesus, ele se demonstrava, sabe o quê? Simpatia. A simpatia, ela é uma demonstração de cuidado, de preocupação e ao mesmo tempo de compaixão. Jesus se compadecia das pessoas. Ele via a desigualdade social, o sofrimento, a doença. E você conhece o ministério de Jesus. E Jesus começou a se propagar, a convidar pessoas, a se relacionar com pessoas. Em outras palavras, Jesus montou a sua tenda aqui no planeta Terra. E ele começou uma missão de resgate, uma missão de um desafio, fazer com que as pessoas fossem atraídas por eles. E dia a dia Jesus foi fazendo isso. Jesus era julgado, mal interpretado, rejeitado, mas na sua luta e na sua dor, na sua dificuldade, Jesus se sentia muitas vezes triste, sozinho. Jesus era um cercado por 12, mas muitas vezes Jesus se isolava, ia para os montes, buscando auxílio e a presença de Deus. Você acha que a vida de Jesus foi fácil aqui na terra? Jesus, ele tinha uma jornada, uma peregrinação. Ele era aprovado, ele sentia fome, ele sentia sede. Em tudo ele foi tentado, mas ele não poderia errar. Ele não poderia pecar, porque o meu destino e o seu destino estava na mão dele. A minha esperança estava na mão dele. Para me retornar a morar em um novo céu, nova terra, eu dependia dos seus serviços. Eu dependia da sua entrega. Eu dependia do seu amor. Sabe, irmãos? Jesus, todos os dias, ele era provado. Todos os dias. Um dia, Jesus, ao entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, aquelas pessoas começaram a gritar: Rei dos reis, Senhor dos senhores, esse é o Cristo. Aquelas pessoas cantavam felizes porque, finalmente, elas tinham a esperança de libertação daquele jugo que trazia sofrimento e dor. Mas Jesus simplesmente entrou, foi exaltado e depois tudo voltou ao normal. 4 dias depois, estava aquela multidão: crucificam, crucificam. Como é possível, ao mesmo tempo, você exaltar e ao mesmo tempo você blasfemar e rejeitar? Como é possível Deus amar tanto a gente ao ponto de reverter de uma maneira estranha? Simpatia e empatia. Você, quando uma visita chega em sua casa, você se alegra? Ela traz felicidade?
Quando uma visita chega na sua casa trazendo alegrias e felicidade, você se regozija com ela. Mas também tem visitas que quando sai da sua casa, você também se alegra. Finalmente, já não aguentava mais. Por que esse oposto? Empatia e simpatia. A simpatia diz, ô meu irmão, desculpa aí, ó, que Deus, eu lamento pela morte do seu querido. Eu lamento, eu estava preocupada. Olhou o velório e virou as costas e foi embora. Simpatia. Empatia. Meu irmão, está precisando de alguma coisa? Estou aqui, vou velar a noite toda. Pega na alça do caixão, joga na... E está ali, está precisando de alguma coisa? Estou. Jesus, irmãos, não é apenas simpatia. Empatia. Ele doa. Ele morre. Ele faz tudo por mim, por você. Não esperando o reconhecimento, mas sim, só uma aceitação. Deus quer que você o aceite, para que você seja salvo. Ainda há uma chama de esperança no seu coração? Eu digo para você o seguinte, a luta apenas só está começando. Vem os embates, os rounds. 1, 2, 3, 4. Até o ponto de você suportar. Quando você não suportar mais, Deus diz, basta. Mas a luta, ela continua. Ele continuou. Primeiro embate, segundo, terceiro, quarto. Ele foi para o Getsemane e lá ele começou a suar gota de sangue. A princípio queria desistir, mas ele falou, Senhor, que seja feita a tua vontade. Quando ele voltou para os seus amigos, estavam todos dormindo. E ele voltou novamente. Queridos, nessa luta espiritual só tem duas pessoas envolvidas. Uma de um lado, Cristo intercedendo por você. A outra do lado, o inimigo querendo te apunhalar e destruir você. Você quer contar com seus amigos? Quer ir contar com as influências deles? Não existe. Eu e você tem a sua luta diária. Eu e você temos embate. Todos os momentos. Reina em mim, você é uma natureza pecaminosa, destrutiva, que não tem prazer nas coisas de Deus. E essa natureza, ela guerreia o tempo todo o tempo com você e comigo. Se você dá um vacilo, a outra te derruba. Não adianta nada eu contar a minha experiência de 36 anos ao lado de Cristo, mas se eu passar um dia, 2 dias sem comunhão com Ele, todos esses dias foram varridos por terra. É como se fosse um redemoinho que procura destruir a nossa vida. Não brinque com Satanás, porque ele destrói. Porque o homem está condenado a morrer uma única vez. E depois disso vem o quê? O juízo. Mas Jesus está lá como sumo sacerdote. Ele está intercedendo por mim e por você. Ele é o nosso advogado. Ainda que você peque, ele diz, filhinho, eu tenho empatia por você. Eu sou não um chefe. Eu sou o seu amigo. Você, eu considero como um amigo, não como um servo. Porque o amigo, ele arma uma tenda e se abre e conversa, dialoga. O amigo está ali. E Jesus diz, já não chamamos de servo, mas de amigo. Se Jesus se propõe a ser meu amigo, por que eu não ser amigo dele? Por que tanta dificuldade, tanta incredulidade de não permanecer ao lado dele? Olha, meus irmãos, se ele é o nosso sumo sacerdote, eu tenho que ter uma coisa, uma certeza. Você sabe o que quer dizer isso? Jesus compreende
Jesus compadece de nossas fraquezas. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Que Ele conhece a minha e as suas limitações. Jesus, sendo plenamente Deus e plenamente homem, foi tentado como nós, mas não cedeu. Por que Jesus não cedeu? Você deve perguntar. É importante que o sumo sacerdote possa se compadecer das nossas fraquezas, porque isso nos dá confiança de que Ele entende e pode nos ajudar. Aí vem a pergunta, por que Ele não cedeu? Porque se Ele tivesse cedido, Ele não era exemplo nem para mim nem para você. Se Ele tivesse cedido, eu não estaria aqui falando isso para você. Se Ele tivesse cedido, todas as nossas esperanças não existiriam. Se Jesus não ressuscitou, se Jesus não está no céu intercedendo por mim e por você, a minha fé, o que eu falo aqui é uma mentira. Mas é verdade que Jesus está lá. E a prova disso que Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a minha vinda. Ele fala assim, até a minha vinda. E Jesus prometeu que Ele vai voltar. Mas quando Ele voltar, eu não posso estar no mesmo grau, na mesma condição, no mesmo estágio. Eu tenho que continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Essa graça, ela é aceptível a mim e a você. Mas, irmãos, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Jesus, Ele ainda continua falando o seguinte. Isso se relaciona, quando Jesus fala o seguinte, se Deus, Ele é amoroso e compassivo, muitas vezes as pessoas confundem, não, mas Jesus, Ele não pecou, mas por que eu pego constantemente? Porque eu tenho as mesmas dificuldades de continuar, muitas vezes, pecando e errando nos mesmos pontos. No livro de Gálatas, capítulo 5, lá nos fala sobre as duas naturezas. Essas duas naturezas, elas guerreiam o tempo todo. A natureza carnal e a natureza espiritual. O fruto da carne é prostituição, lascívia, imoralidade, todo tipo de coisas da carne. O fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade. Aí você diz, Orlando, como é que eu vou produzir esses frutos? Você se lembra que Pedro falou o seguinte, quando você recebe o batismo, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe também os frutos do Espírito. Queridos, os frutos do Espírito, o Espírito Santo só é dado àqueles que obedecem a Cristo. Há uma harmonia entre andar com Deus. Há também um resultado quando você anda com Deus. A minha luta, ela é constante. Mas para isso eu tenho que entender o ministério de Cristo nesse momento. Aí você pergunta, bom, Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, e depois Ele ressuscitou, Ele apareceu para os discípulos, e depois Ele foi embora. E afinal de contas, o que Jesus está fazendo lá no céu agora? Aí eu entro ao ponto que nós iniciamos. Se você entender que um dia Moisés, ao falar com Deus, Deus falou o seguinte, olha, construi um tabernáculo. Ali entra a história do plano da redenção. E Deus nomeou quem? Arão e seus filhos para ser sumo sacerdote. E ali era oferecido o sacrifício, de manhã e de tarde. E um determinado dia do ano, era necessário fazer a purificação do santuário. Esse é um estudo mais longo, eu não posso entrar em detalhe agora. O mesmo ministério que de Arão, seus filhos,
e dias se passaram aqui na terra. Ele foi substituído pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E Jesus agora ocupou o lugar do Arão e dos filhos dele. Jesus agora ele entra no lugar santo e no lugar santíssimo. Ele diz, agora aqui é meu. Eu domino tudo isso aqui. Eu vou ministrar a causa do Orlando, a causa do André, a causa do Branco. Em determinado momento, Jesus estava no lugar. Ele estava no pátio, depois ele foi para o lugar santo, entrou no lugar santíssimo. Tudo fazia parte. E chegou o momento dele entrar no lugar santíssimo, e ele está no lugar santíssimo. E ele diz, Pai, eu era a oferta, o sacrifício, agora eu ocupo o lugar do sacerdote e sumo sacerdote. E o planeta Terra está sobre o meu domínio. Eu posso fazer por eles o que eles não podem fazer por mim. Você pode fazer alguma coisa para ser salvo? Olha para a sua condição hoje. Você pode? O que você poderia fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Foi isso que Zaqueu achou. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele tinha simpatia e empatia por você. E lá na cruz do Calvário ele pagou tudo por você. E hoje ele é o sumo sacerdote. Mas tem um momento que ele vai sair de lá. Quando ele sair de lá, ele vai dizer, está feito. Está feito. Salvos e perdidos. Oportunidades aceitas e oportunidades rejeitadas. Queridos irmãos, eu gostaria de ler um relato aqui da senhora White, que ela diz o seguinte: enfatizando que Jesus, como nosso sumo sacerdote, foi tentado em tudo, à nossa semelhança, mas sem pecado. Não para nos julgar, mas para nos compreender e oferecer o socorro em nossas próprias tentações e fragilidade, sendo capaz de interceder por nós, com base em sua experiência humana e em sua vida vitoriosa. Ele não está lá para te condenar. Ele está lá para te salvar. Lembre-se de uma coisa, Cristo está lá para te salvar. Irmãos, se Ele está lá para nos salvar, porque Ele identificou-se com a nossa humanidade. Cristo foi tentado da mesma forma que os homens, para que pudesse entender as provações e os desafios que enfrentamos. Será se eu e você não enfrentamos todos os dias o desafio de permanecer ao lado de Cristo? Sim, sem pecado. Apesar da tentação de Cristo, foi sem pecado, pois a sua natureza não tinha nada em comum com a tentação, ao contrário da sua natureza humana. 100% Deus, 100% humano. Mas as coisas que aparentemente para nós é atração, para Cristo não tinha nenhuma. Você lembra do dia que você aceitou a Jesus? Como foi difícil aquele dia? E agora? Não posso pecar, não posso errar. Mas você ainda tinha tendências, vícios. Você tinha dificuldade de largar aquilo. E de repente, o tempo foi passando, você foi crescendo em Cristo, e de repente você deixou aquilo ali de uma maneira natural. E aquilo não teve mais poder sobre a sua vida. Enquanto para um, o álcool, a comida ou qualquer outra coisa é uma tentação, para outros não tem influência nenhuma.
É porque é o Espírito Santo operando, irmãos. É o Espírito Santo de Deus operando na vida do crente que faz com que ele se torne vencedor em Cristo Jesus. E essa vitória, ela é gradual, dia após dia. Queridos irmãos, um mistério inexplicável. A forma exata de como Cristo foi tentado em todos os pontos e ainda assim permaneceu sem pecado é um mistério divino que não pode ser compreendido, explicado por mortais. Você nunca vai entender como é que ele conseguiu tudo isso. Aí você diz, é Deus. Como Adão pecou? Como a Eva pecou? O livre-arbítrio possibilita eu aceitar ou rejeitar Jesus. Só quem vão para o céu, aqueles que usaram da sua liberdade para cumprir o propósito de Jesus, glorificar e exaltar o seu nome. Só quem vem para o céu, aqueles que confiaram plenamente nos méritos de Cristo, não nos seus méritos. Toda a honra e toda a glória seja para Ele, pois só Ele é digno. Só Ele é digno. Você está aqui. Você tem a possibilidade de um dia entrar nos portais celestiais, pelas portas. Você tem a possibilidade de sentar no trono, no tabernáculo de Deus, a morada dos homens, com Deus. Ele será o seu Deus e para sempre estará com Ele. Você tem a possibilidade. Basta crer e confiar no ministério de Cristo, pois Ele fez tudo por mim e por você. Queridos irmãos, eu finalizo com essas palavras. Você tem acesso direto. Cristo removeu as barreiras entre o homem e Deus, abrindo um caminho para que possamos nos apresentar diante do Pai. Através de Jesus, o sumo sacerdote, que nos tem um corpo ferido, mas um corpo ferido e quebrantado, como ao lado foi transpassados os pés. Em todo momento ele foi provado. Como uma ovelha foi levada ao matadouro, mas não abriu a boca. Ele fez isso por mim e por você. O sacrifício foi completo. O plano foi executado. E a redenção nos aguarda. Quer você estar pronto e preparado para aquele dia? Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pois só dessa maneira teremos a possibilidade de um dia estar com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Quer você estar pronto para esse dia? Vamos colocar de pé e orar? Eu vou orar e depois nós vamos cantar o hino digno. Maravilhoso Deus, obrigado porque o Senhor, como um Pai amoroso, tem sido paciente conosco. É semelhante àquele amigo que diz, olha, você caiu, eu acredito em ti, levante e ande comigo. Porque mesmo se você cair, eu estou disposto a te levantar. Mas não desista. Ó Deus, como o Senhor é amoroso. Como a tua glória se revela. Como a sua bondade é estendida. Ó Deus maravilhoso. Obrigado porque o Senhor permite meros mortais seres humanos ter acesso direto ao trono da graça. E Cristo Jesus, como sumo sacerdote, intercede e dá oportunidades para que possamos nos redimir e nos consagrar perante Ti.
Abençoe a igreja de Jardim Ouro Branco, teus filhos, todos que estão aqui, empenhados nessa luta. E que o Senhor possa ajudá-los nessa batalha, para que eles possam continuar perseverante até o dia da tua volta. É a minha oração em nome de Jesus. Estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos, a eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno, toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está, digno. Em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar, digno. Logo da terra se levantarão que dormem o sono dos justos, a eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno, toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está, digno. Em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar, digno. Cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos
destino, o conflito encerrado está digno. Em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar. Digno. Um dia tudo vai acabar. E Deus reinará para sempre. E o mal já não existirá. A morte, o pranto e a dor não existirá. Ao cantar esse hino me fez lembrar do irmão Idalino. A semente que ele plantou nesse lugar. Aqui estão os frutos. Está ali Pedro, André, a irmã Luzimar. São números pessoas. Sabe, irmãos, a obra os acompanham. O irmão Dalino está esperando o dia. Ele já selou a fé dele em Cristo. Eu e você estamos ainda na batalha. Mas Cristo, em Cristo, somos mais que vencedores. Amém? Glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Amém. Nós louvamos a Deus pela presença de cada um de vocês. Nesse momento, o nosso irmão Orlando estará à porta para falar com vocês. Que Deus seja louvado pela vida dele. E logo mais tarde, às 19h30, estaremos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.